Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nós, do Grupo de Estudos Online Sueli Caldas Schubert, composto hoje pelos coordenadores irmãos queridos Marcelo e Vitor, saudamos a todos. Hoje nós estudaremos o capítulo 6 do livro Tramas do Destino, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, através do espírito benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Mas antes de nós entrarmos no resumo e após nos aprofundamentos, gostaríamos de convidar o nosso querido Marcelo para conduzir os nossos pensamentos em oração. Boa noite a todos. Vamos então orar. Abençoado amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, te pedindo a presença. Auxilia-nos, Senhor, nos esclarecimentos e nas reflexões a respeito deste capítulo, mas também, Senhor, divide estas dádivas benfazejas com todos aqueles que se conectam nesta humilde tentativa de, mais uma vez, estudarmos esta doutrina tão consoladora. Traz, Senhor, nestes minutos, a paz que o mundo ainda não conhece, mas que tu nos havia mencionado desde o Evangelho de João, e segue ecoando nos nossos ouvidos, para que aos poucos cambiemos de posição daqueles que constantemente te pedimos ajuda, para sermos aqueles que te auxiliam nesta obra de evangelização desta terra tão ressequida. Abençoa a todos nós e consagra-nos na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marcelo. Já começamos a sentir aí o envolvimento da espiritualidade que nos acompanha nos estudos. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, intitulado Martírio de Esposa e Mãe. Então, nós vamos apresentar brevemente o resumo, embora o capítulo seja tão curto que daria para a gente fazer a leitura dele na íntegra, porém, nós vamos procurar destacar o que consideramos de mais importante. Começa o benfeitor nos dizendo, então, que a dona Artemis ela não conseguia se refazer dos sucessivos choques que vinha recebendo desde que o seu esposo foi internado. E a angústia decorrente da enfermidade e internamento do seu marido também se somava à inquietação que crescia decorrente do problema da sua filha Lisandra. Ela, por 2 noites e 2 dias ininterruptos, prosseguiu dominada pelas ausências, agora assinalada por distúrbios perturbadores e incompreensíveis. Eram monólogos durante os quais exteriorizava tão excruciantes expressões de horror que estas inspiravam profunda compaixão, fazendo-se seguir de demorado período de total alinhamento do ambiente que a cercava. Ela recobrava por instantes a lucidez, mas logo em seguida entrava em demoradas crises lacrimosas. Como se agravasse o estado, foi convidado um médico da família que acompanhava a menina desde a infância. Ante o quadro delicado, ele se confessou impotente para atender à ocorrência e eliminar o mal que angustiava a menina. Somente depois que a mãe de Lisandra contou ao médico os dolorosos acontecimentos que abalaram o lar naqueles dias, é que o médico encontrou explicação para o grave trauma que a notícia extemporânea causou à jovem, acompanhada de imprevisível frustração e consequente depressão moral, que seria, segundo a sua opinião, de longo curso.
Receitou calmantes e recomendou paciência, vigilância, com que se deveria aguardar a superação do problema pela paciente a pouco e pouco. As cunhadas e amigas irmãs, Dona Artemis e Ermelinda, em razão disso, não dispunham do tempo necessário para reflexão em decorrência dos acontecimentos angustiantes que desabaram sobre suas cabeças, mortificando-as. Nos breves momentos que se permitiam, se entregavam à oração, com que minoravam a ardência das aflições que as venciam inexoravelmente. Gilberto, o filho mais velho de Dona Artemis, ele se deu conta de todo o dissabor e de toda a gravidade daquela hora. Porém, era ainda um adolescente de apenas 15 anos, que estava amadurecendo através do sofrimento que o precipitava às responsabilidades na família em decorrência da ausência compulsória do seu pai. Sem a experiência suficiente para a tarefa, ele procurou confortar a mãe e a tia, crescendo moralmente junto às duas mulheres crucificadas nas trevas do testemunho redentor. Toda tempestade, por maior que seja a força de que se reveste na sua violência, destaca o benfeitor, após atingir as culminâncias, acalma, deixando destroços à passagem, porém cedendo à força pacificadora da bonança. Decorrida uma semana de dores e apreensões, o lar readquire o aspecto anterior, onde a melancolia substituía os poucos sorrisos e a saudade, então, envolvia de tristeza aqueles corações. Nesse ínterim, chegou a primeira carta do querido ausente, Rafael. Não era uma carta de esperança ou de consolação. Ele ainda estava profundamente traumatizado. Pai e esposo desnorteado, embora o esforço para esconder o estado terrível em que ele estava. Ele narrava na carta as ansiedades do seu coração e a imensurável revolta ante o golpe sofrido. Por fim, sem essa humildade que enobrece as almas que são superiores, declarava taxativo: se eu descobrir que contaminei algum dos meus amados, não suportarei a infame desdita. Esse será então o meu último dia de vida na terra. Estava desesperado. Os conceitos torpes dos homens, sem uma forte convicção em Deus, extraviam-se e entorpecem-se, mesmo quando sustentados por ideais legítimos, por lhes faltarem a seiva essencial que promana da causa excelsa. A esposa, esmagada pelas contínuas surpresas, ao contrário do companheiro desditoso, se recolhia à comunhão com a mãe do crucificado, entregando-se-lhe e a ela oferecendo o sacrifício da sua expiação. Nesses momentos, sentia lucilar a esperança e renovava-se para lutar, embora o sucumbir contínuo sob os fardos exaurientes. Atendendo à notificação do serviço de saúde, no tempo próprio, foi então com a família até as autoridades sanitárias para fazer os exames, cujos resultados ainda deveriam ser aguardados. E o dermatologista, quando então examinou e pôde vislumbrar aquela família, foi acometido de profunda piedade diante o estado físico e moral de todos, de tal forma que se sensibiliza a ponto de acorrer generoso na ajuda de todos, dando conceitos otimistas sobre a doença e um tratamento fraternal. O fantasma do contágio, porém, continuava no lar, assombrando a todos, invisível, mas presente, asfixiante, partícipe de todos os movimentos.
Os jovens se afastaram das aulas enquanto aguardavam a autorização médica após os exames, numa medida acautelatória. A família no interior do estado, da onde então Dona Artemis vinha, né, da sua família de origem, lá na fazenda, foi informada pela sofrida senhora, vindo então alguns irmãos pressurosos para oferecer ajuda e propuseram para que eles pudessem voltar a residir na fazenda, onde eles poderiam fruir de uma vida mais folgada, mais tranquila. Mas ela não quis, porque ela não queria ficar ainda mais distante do seu marido, Rafael. E também ela estava muito aflita, muito preocupada com o problema de saúde que acometia sua filha, que parecia sem solução e era desconhecido. Gilberto então se propõe a necessidade de trabalhar durante o dia, transferindo os estudos para a noite. E todos aguardariam o amanhã, conforme as decisões da divina vontade. Transcorrido o prazo regular, o resultado negativo dos exames em relação à família foi o primeiro abençoado dia de sol que clarificou aqueles espíritos colhidos na luta evolutiva pelos impositivos das reencarnações passadas. Então, agora, após o nosso resumo, vamos passar a palavra para o nosso querido Vitor, que vai iniciar os aprofundamentos. Vitor, é com você, meu irmão. Muito obrigado, Gisele. Nosso abraço carinhoso e fraternal a todos aqueles que nos assistem nesta oportunidade em que, conforme a Gisele acaba de narrar, o capítulo 6, o seu resumo, né, do livro Tramas do Destino. Quando se diz na narrativa da nossa Gisele a respeito das situações difíceis, sobre o contexto no qual a família Ferguson está atravessando ou está imersa, essas situações terríveis causam em seus dependentes dessa família situações as mais diferentes. Por um lado, a gente vê o senhor Rafael sendo levado para uma instituição de tratamento, sem ter possibilidade nenhuma de contato com a sua família, a não ser por intermédio de alguma pessoa ou outra, de um recado. E, por outro lado, temos o restante da família, Artemis, Ermelinda, Gilberto e Lissandra, numa situação em que cada um também tem a sua cota de dor, de sofrimento, de atribulações. Evidente que cada um passa por aqueles tipos de vicissitudes de acordo com suas necessidades. E também é bem diferente o processo reativo de cada um em função dessas vicissitudes. No caso, por exemplo, de Rafael, ele se deixa levar por extrema rebeldia. A partir do momento em que ele se vê à noite sozinho, sem o amparo da família, longe, numa situação em que ele prevê um céu plúmbeo, bem nebuloso, e ele se deixa levar pela revolta. Nem o auxílio valioso de Cândido oferece algum tipo de minimização de suas dores. Por outro lado, Dona Artemis e Ermelinda se veem a braços com a falta daquela pessoa que era, naquela época, o chefe da casa. E, com isso, perdendo um aliado na condução do restante da família. Ermelinda sofre com o problema do irmão e com o desespero de Artemis no sentido de ver aplacar as dores dela. Gilberto
com 15 anos, na dificuldade de um rapazote, de um adolescente, enfrentando dificuldades, né? Quiçá na escola, e que ele teve que sair para poder trabalhar. E Lissandra, bastante afetada na sua condição de convulsões, as mais dolorosas, aumentando o número daquelas ausências frequentes. Só que, conforme foi narrado, Artemis e Ermelinda se mostram como o apoio firme através da resignação, vinculando-se à mãe de Jesus na questão do auxílio para a superação daqueles processos redentores. Com relação a isso, então, a essa diversidade de comportamento, eu peguei do capítulo 1º do livro Plenitude, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, o título sobre o sofrimento, que é, para mim, uma lei, um conjunto de situações que ela apresenta que traz para nós reflexões profundas. E ela, evidentemente, eu notei alguma coisa, e ela vai falar a respeito do empenho que o homem tem para vencer o sofrimento, e para isso ele vai travar uma grande batalha para fugir à dor. Porque passar pela dor de uma forma imune, incólume, é a grande meta de todos nós. A gente não quer sentir dor. A gente não quer sofrer. Porque, para nós que somos, na maioria, imediatistas, sem aquela visão firme, forte do porvir, só vai nos interessar a fuga do agora. Não quero sofrer agora. Então, ela vai dizer que, inclusive, escolas filosóficas ou outras doutrinas estabeleceram alguns processos, alguns métodos para que se atentasse para esse processo de libertação do sofrimento. Então, tem aquelas flagelações bárbaras, né? Os cilícios, os holocaustos, até as promessas, né? Aquela conjugação de se eu fizer isso, eu não vou ter isso. Então, a gente vai fazer um conchavo com a divindade, né? Oferendas para outras situações, né? E tem aquelas doutrinas estoicas que têm que preservar a indiferença e o desprezo pelos males físicos e morais. Então, mas para que a gente se liberte desse adversário, muitas vezes a gente se impõe outras formas, né, de dor. Então, mas a dor, esse é o ponto fulcral. A dor não é uma punição. A dor é um mecanismo natural da divindade quando qualquer das nossas ações, conscientes ou inconscientes, provoca um desequilíbrio, seja no ambiente em que a gente gravita, seja em qualquer situação em que estejamos vinculados ao trabalho. Então, qualquer processo de desequilíbrio em algo que estava tranquilo, asserenado, e quando a gente provoca isso, a reação natural àquela situação cujo desequilíbrio foi por nós promovido, a dor é o mecanismo pelo qual vai surgir a possibilidade do refazimento dessa situação anteriormente desequilibrada. Então, a dor nada mais é do que a forma pela qual a gente volta a estar com a consciência tranquila. Então, é inevitável o sofrimento na Terra, porque quem de nós, no conjunto das nossas experiências arquivadas no nosso psiquismo, não trazemos as densas sombras
de que somos portadores. Sombras essas que refletem a necessidade de estarmos estagiando num planeta de provas e expiações, não é? E tanto no planeta como na atmosfera psíquica desse planeta. Então, todo esforço que a gente tem para mitigar o sofrimento, se não removermos as causas, a gente vai ter mecanismos paliativos ou adiamentos inócuos. Esse é o ponto também central. Não perceber que a situação do sofrimento não está fora de nós, ela está dentro de nós. Porque nós somos, né, sempre o responsável, o espírito, pela sua dificuldade. Isso lembra a gente aquelas causas anteriores e atuais das aflições que Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele dá aquela assertiva fenomenal. Se Deus é justo, justa deve ser a causa do nosso sofrimento, porque senão ele seria injusto. Então, daí que Kardec vai trabalhar a anterioridade das causas e as causas da atualidade. Porque não tem aquele veso, eu estou sofrendo isso porque no passado. Não, pode ser. Mas grande parte do nosso sofrimento, que não seja kármico, é fruto das nossas atuações também do hoje, da atual existência. Então, ela continua dizendo que, além de estar em nós, o sofrimento vai mostrar o grau de enfermidade da nossa alma. É uma doença, ela vai falar que o sofrimento é uma doença da alma, cuja alma se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Ora, produzindo desequilíbrio, houve uma situação distônica. A dor é o processo através do qual essa reação às leis divinas que foram desequilibradas vai se traduzir em processo de sofrimento. Então, por isso que as paixões primitivas vão propelir o homem na direção do gozo, e com isso, essa fruição ligadas aos sensórios, aos sentidos, né, desarmonizam as defesas orgânicas e vai propiciar a invasão de micróbios e vírus que destroem a humanidade do corpo, que vão se instalar nesses micróbios e vírus insaciáveis e devoradores na intimidade do corpo físico. Porque Jesus nunca enfermou, porque ele não traz essa propensão para a fruição do gozo. É uma alma em equilíbrio puro. As grandes almas, elas têm mais sofrimento no caso das questões morais, né? Mas o sofrimento não sendo imposto por Deus, ele é uma eleição de cada criatura. E outra, sendo uma eleição, ela é pessoal, o caso, a dor, né, ou o sofrimento, ele é pessoal e intransferível. Todo o processo em que a gente participou, vamos lembrar de Clélia de Plantier, sozinhos, ou no grupo, ou como nação, nós temos a repartição da nossa atuação em futuros comprometimentos kármicos. Então, aquele que nos compete, nós vamos passar por ele. Ele é individual, não adianta eu transferi-lo. E ninguém tem esse poder de retirar 30% da dor de um filho, uma mãe, por exemplo, e passar para ela, ou retirar toda a dor do filho e passar para ela. Isso é impossível, né? E que diz a nossa benfeitora que o sofrimento é maior nas áreas morais ou na área moral e emocional. E por isso, sendo dessa forma, fugir da dor ou do sofrimento, escamoteá-lo, anestesiá-lo, seja por bebidas, drogas, suicídio, que o nosso Marcelo deve abordar,
Anestesiar, isso é insuficiente, é ineficaz, né? Pelo contrário, ela vai dizer aqui que uma atitude corajosa de enfrentar a dor, o sofrimento, e enfrentar representa o quê? Ter o recurso da lucidez, sabendo que aquele é um processo natural de todo ser que aspira à angelitude. Nenhum de nós, nenhum espírito puro nasceu puro. Ele teve que passar pela faixa da ignorância, do não saber, de aprender errando. Então, esse é o processo. Nesse sentido, é que esse processo terapêutico propicia a paz, de enfrentar com resignação. Aí ela vai falar processo da resignação dinâmica, é a aceitação do problema com uma atitude corajosa, remover-lhe a causa, né? Rafael, por exemplo, optou pela revolta. Artemis optou pela resignação dinâmica. É diferente. Então, o enfrentamento é diferente. A dor cai sobre aquela família em porções, em cotas diferentes, e cada um vai assimilá-la da mesma forma. Então, o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento é treinado por meio da meditação, da oração, que deflui do quê? Do conhecimento que a gente tem, que ilumina a cada um de nós de uma forma correta, né? Então, o que me chama bastante atenção é que o sofrimento e o amor são interdependentes, porque não pode haver o amor da divindade, que é construção do universo, é baseado na lei do amor, com a lei do sofrimento de seus filhos. Eles são interdependentes, são mecanismos de evolução. Aí que ela vai falar algo magistral. Quando um se afasta, o outro se apresenta, né? Ou seja, quando o amor se ausenta de uma situação, a dor aí se instala, né? Então, e aí ela vai dizer que, às vezes, coroando a luta na reta final de uma vida, ei-los, no caso, né, o sofrimento e o amor simultaneamente surgem, sem os danos que normalmente desencadeiam. A gente lembra do nosso querido Francisco de Assis, como sofreu, como amou, como ver numa pessoa sentimentos tão díspares, mas o enfrentamento é de uma luminosidade, né? Jesus. E assim a gente vai vendo outras pessoas, né? Então, é muito interessante. E eu peguei aqui, não sei se eu vou ter tempo aqui, vou ter um pouquinho. Eu vou pelo menos dar a introdução. Eu pegando o livro Céu e Inferno, na segunda parte, nos exemplos do capítulo 8º, sobre expiações terrestres, eu me afinei muito com essa notícia aqui do Kardec, que havia um hospital de província, tinha um menino de 8 a 10 anos, que era o Marcel, cujo estado era muito ruim. Eles designavam pelo menino do número 4, era o quarto número 4, totalmente contorcido pela sua deformidade, pela sua doença, as pernas se iam torcendo, ranteando pelo pescoço, num tal estado de magreza que ele era visto só como pele e ossos, pele sobre ossos. O corpo chagando, né? E os sofrimentos atrozes. Era de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já havia 8 anos, ou seja, desde que ele nasceu, mais ou menos, que ele passava por aquela situação. Mas, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico ficou apaixonado por ele, porque, vendo-o desassistido pela família, né, que pouco visitavam, tomou por ele interesse. E quando ele tinha um tempo,
percebendo que ele era um menino precoce, lia para ele alguma coisa, conversavam, né? E ele ficava admirado do critério dele na apreciação das coisas, a seu ver, no caso do médico, né, superiores à sua idade. E um dia ele fala assim, o menino me disse, doutor, tenha bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para quê? Perguntou o médico. Se já te ministrei o suficiente, em maior quantidade pode fazer mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois eu não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir. Ao menos quando eu durmo, a ninguém incomodo. Aí o médico fala: aí está o quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria essa criança haurido tais sentimentos? Pois eles eram inatos. Mas por que não se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse criado uma alma tão nobre num corpo tão miserável, sendo esse corpo instrumento do suplício, né? Até que a criança desencarna, né? E olha que coisa interessante, decorrido algum tempo, foi seu espírito, aí já é Kardec falando, evocado na Sociedade de Paris em 1863, onde deu a seguinte comunicação. Aí ele vai falar: a vosso chamado, vim fazer a minha voz, né? Aí ele vai fazer um preâmbulo e vai dizer o seguinte, quando Kardec pergunta, né? Eu estou aqui a seu pedido e quem me cedeu a vez foi um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do espiritismo, que cedeu-me o seu lugar esta noite. A gente vai ver depois no final que foi Santo Agostinho, né? Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da doutrina espírita. Aí ele vai falando alguma coisa, aí Kardec começa a entrevista. Pelo que você afirma, parece que os seus sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Não, seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Isso é o menino falando, agora já em espírito, né? Aquele a quem conheceste tão mísero já foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera aduladores e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nessa última encarnação, eu passei por eles anteriormente por uma existência inteira que raiou pela extrema velhice. E hoje, eu posso dizer, foi eu quem solicitou essas provas que acabaram a minha depuração. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e esses terão prazer com a minha presença. Aqui tem o Marcel falando, e depois entra Santo Agostinho. Mas eu acho que eu já passei do meu tempo aqui. Eu vou me reportar, então, para o nosso companheiro Marcelo, que vai dar continuidade. Muito obrigado. O tempo passa rápido, né? Quando nós estamos assim envolvidos pela fala do nosso querido Vitor, que vai nos conduzindo de forma tão brilhante. E agradeço por ter trazido esse exemplo do Marcel, dessa obra maravilhosa, que muitas pessoas ainda têm certo preconceito do livro O Céu e o Inferno, mas é uma obra primorosa. Obrigada, Vitor. Com certeza consolou a muitos corações. Agora, então, Marcelo, nós passamos a palavra a você, meu irmão, para que possa trazer os seus aprofundamentos. Mais uma vez, nós damos boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos assistem. Quero inicialmente agradecer imensamente ao resumo que a nossa Gisele trouxe,
com as suas palavras, descrevendo este capítulo de uma forma muito primorosa. E como ela mesma disse, nós poderíamos aqui ficar escutando o nosso Vitor e trazendo neste finalzinho esta que é uma das páginas mais belas do livro Céu e Inferno, Marcel, o menino do número 4. E todas as vezes, Vitor, que eu releio esta página, eu me emociono, porque me imagino talvez se eu estivesse vivenciando aquela experiência daquele menino, se eu teria a mesma resignação, este consentimento da razão e esta obediência e esta resignação, consentimento da razão e do coração, da emoção. Então nós vemos esses espíritos nobres, estes espíritos que já alcançaram estes patamares de beleza íntima, mostrando que, como diz o espírito amigo, que nós sabemos que é Joana, falando da dor, esta bênção que Deus envia aos seus eleitos. E trazendo também um pedacinho, falando de Emmanuel, quando ele nos fala a respeito da dor, muitas vezes ela nos bate a porta para que a gente possa aceitar uma entrevista com Deus. Mas você já fez um preâmbulo, já disse aí a parte que talvez que nós vamos abordar um pouco neste capítulo 6, quando vemos Rafael enviando a carta e se declarando, se eu descobrir, né, ele com a hanseníase, se eu descobrir que contaminei algum dos meus amados, eu não vou suportar esta desdita e iria dar cabo da sua vida. Há uma vasta literatura a respeito do suicídio. E, em particular, no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele nos traz a respeito do suicídio e da loucura, vai nos trazer exatamente estas questões relacionadas de que o Espiritismo nos mostra que há uma sequência. A vida não cessa, como diz André Luiz, e o terminar da vida física é simplesmente uma mudança de fase vibratória. E neste capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, em alguns itens em específico, 14, 15, 16, alguma coisa nesse sentido, vamos prestar atenção, relendo de que as ideias do nada não nos levam a nada. Estou fazendo até uma brincadeira aqui, que não há de maneira alguma o nada. Isto é uma pura ilusão. Na pergunta 944 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o homem tem direito de dispor da sua própria vida, e os espíritos são categóricos, de maneira alguma. Somente Deus tem esse direito. E ele os espíritos reafirmam que o suicídio voluntário é uma transgressão das leis divinas. Várias são as perguntas que seguem neste capítulo, nesta passagem, nestas perguntas que vão ser trazidas ali também no Livro dos Espíritos. E voltando ao livro que o nosso Vitor mencionou, O Céu e o Inferno, e a nossa Gi mencionou que é um livro tão pouco lido, até com certo preconceito, O Céu e o Inferno, dividido em duas partes, e nesta segunda parte do livro Céu e Inferno, nos exemplos, no capítulo 5, nós vamos ver testemunhos de espíritos suicidas que trouxeram os seus relatos, as suas vivências, as suas situações no além-túmulo, nos mostrando que não há, sem dúvida alguma, uma interrupção, um nada, a vida continua. Nós podemos aqui trazer vários casos. Há um muito específico que eu gostaria de mencionar, que se chama O Paio Conscrito.
um pai muito amoroso, amava muito seu filho, mas logo no começo da Guerra da Itália, em 1859, este pai ficou preocupado porque o filho seria convocado. E ele, num plano por amor ao filho, resolve se matar, pensando: meu filho, ele é filho único, não vai poder ser convocado porque ele vai ter que tomar conta da família, da mãe. E, e se descobre num mundo espiritual mais vivo do que morto. Mas existem os atenuantes, os apaziguantes, as situações todas, porque nem todo suicídio tem as mesmas consequências, como nós vamos ver na pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Quais são as consequências do suicida? E ele fala que são várias as consequências, as situações no pós-túmulo, no além-túmulo, mas só uma é comum a todos os suicidas: o desapontamento. Porque na tentativa de interromper a vida, talvez fugindo das questões da dor, do desespero, da vergonha, seja lá a causa que for, nós vamos simplesmente nos encontrar ainda vivos e maximizando, muitas vezes, as situações mais complicadas. Pensando fugir das situações dolorosas, nos encontramos potencializando-as, porque desprovidos da carne, desprovidos do corpo, vamos perceber com toda a excelsitude todas as situações morais e muitas vezes as físicas, que são naturalmente ilusões, porque a nossa mente carrega todas essas situações. E vamos perceber que o Espírito São Luís, neste caso em específico, vai trazer algumas considerações e diz que, sem dúvida, por amor ao filho, houve algum tipo de uma aliviada, vou colocar desta forma, nas condições do pai deste rapaz que seria convocado. E vários outros casos. Há um caso também muito clássico, que é da mãe que vê o seu filho agonizando e o filho chama a mãe e fala, se despede de todos, e a mãe vai e fala: não, meu filho, até breve. O menino desencarna e todos ali, consternados, vão procurar a mãe e ela está enforcada. Numa tentativa de, como se fosse, até breve, como se fosse, eu vou me matar para encontrar com o meu filho querido. Não se encontraram, porque o estado vibracional era outro, a situação era outra, e numa tentativa de encontrar o amor da sua vida, que era aquele filho querido, mas se afastaram. E vale a pena nós lermos a obra mostrando aquelas situações todas. E se visitamos a pergunta 956 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: aqueles que, não podendo suportar a perda destes entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, será que eles atingem o objetivo? E os espíritos nos falam que o resultado que colhem é muito diverso do que as pessoas esperavam. Em vez de se unirem às suas afeições, deles mais se afastam. E por um tempo que nós não podemos aqui mensurar. Então, dizem os espíritos, pagarão com esta loucura e vão sentir as aflições por esta rebeldia, por esta situação de loucura. Vários outros casos nós poderíamos trazer aqui. São várias as situações. Vale a pena, capítulo 5, já estou dando a dica, segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 5, onde falam sobre os testemunhos daqueles que se suicidaram no além-túmulo. Muitas situações. Mas eu gostaria, para que a gente pudesse trazer algum tipo de consolo e relembrando a carta que Rafael envia para a família nessa situação de desespero, me lembrei de uma parte do livro Reportagens
de Além-Túmulo. Ela é psicografada por Francisco Cândido Xavier, está ali no capítulo 5, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que se chama Natal Diferente. E o autor espiritual, Humberto de Campos, vai nos trazer a história do personagem central desta crônica, Humberto de Campos. E falava que ele tinha um temperamento apaixonado, Emiliano era uma pessoa assim sui generis, mas com noções muito fortes do materialismo, que acabavam estragando um pouco a forma dele se comportar na sociedade. E os amigos todos tentavam, de alguma forma, ajudá-lo, tentando demovê-lo destas questões materialistas, mas ele era ainda muito difícil. Num determinado momento, houve uma situação, ele foi, a primeira dor que bateu à porta foi ver um filho que havia desencarnado. Isso o abalou de uma forma imensa. E ele, muito desesperado, num determinado momento, um padre católico deu uma obra católica, o Evangelho, a Bíblia, alguns textos que ele começou a sensibilizar-se e despertar algumas coisas intimamente. Ele ficou ali apaixonado, mergulhou nas linhas católicas e começou a estudar as questões católicas, mas desgastado pelas desilusões, ainda de uma fé ainda não muito bem sedimentada, ele criou alguns tipos de conflitos e mudou-se para converteu-se ao protestantismo. E aos poucos ele foi ali virando uma espécie de paladino do protestantismo. E ele rechaçava todos aqueles que discordavam da linha de pensamento onde as questões do protestantismo estavam inseridos. Fez-se ali um defensor, entre aspas, um radical muito complicado. Até os católicos ele rebatia de uma forma assim peremptória mesmo, mas não deu muito tempo. Ele era muito complicado, acabou saindo do protestantismo por esse espírito ainda muito difícil e caiu nas lides espíritas. E aí percebeu no espiritismo uma mensagem muito diferenciada. E ele percebeu, nossa, meu Deus, isso é tão esclarecedor, isto é fantástico, mas nós temos um passado, e Emiliano, como diz Humberto de Campos, tem a situação do passado também, e as dívidas, os resgates, as situações do passado começaram a bater-lhe à porta. E, naturalmente, o Espiritismo, que é esta mensagem consoladora, arrebatadora, que nos explicam a razão desta vida após a vida, talvez não tenham, de uma maneira emocional, sentimental, entrado nas fibras do coração do nosso Emiliano. Ele, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, quando os benfeitores espirituais davam os seus conselhos para ele as tomava esses conceitos de uma forma muito particular, não entendendo o alcance, e continuava, muitas vezes, rebatendo, mesmo dentro das lides espíritas, aqueles que discordavam, que pensavam de uma forma diferenciada dele. Fez-se uma pessoa difícil dentro das lides espíritas, mas através dos conflitos, dos desencarnes, de outros familiares, da sua esposa, ele não encontrando nestas questões relacionadas à obediência e à resignação, que o nosso Vitor trouxe muitas reflexões, acabou se afastando por definitivo das lides espíritas e passou a estar profundamente desventurado. As pessoas e os amigos começavam a olhar ele pelas ruas, caminhando, nas suas lágrimas que insistiam em cair. Mas foi numa espécie, numa véspera de Natal. Eu sei que a gente está em outubro ainda, mas o Natal daqui a pouco chega. E foi assim, na véspera de Natal. Emiliano chorou mais do que de costume. E ele resolveu pôr termo à sua vida. Aí então, à noite,
naquele pensamento, ele vai e caminha para a praia. Morava perto da praia e alimentando aquela ideia fixa do suicídio. Mas antes ele de consumar aquele ato, ele pensou, talvez inspirado por algum espírito bom que ali estava, ele pensou em Jesus. Depois de muito tempo, ele conseguiu, mesmo prestes a iniciar a ação da morte do corpo, ele pensou em Jesus. Lembrou daquele homem de Nazaré que restituíra a vista dos cegos, havia curado os leprosos, amou aos pobres desvalidos. Quanto tempo fazia que o nosso Emiliano não pensava em Jesus? Aquelas lembranças chegaram como se fosse uma espécie de um bálsamo e aos poucos foram modificando-lhe as disposições íntimas. E foi aí nessa hora, uma hora de muita amargura, que ele percebeu uma voz suave entrar no seu ouvido, como se fosse uma conversa intracraniana, nos diz Humberto de Campos. E aquela voz nos traz: Emiliano, há quanto tempo eu te buscava, mas sempre tu me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de ti mesmo. Dá-me tua dor, Emiliano. Reclina tua cabeça, cansada, sobre o meu coração. Muitas vezes, Emiliano, o meu poder opera na fraqueza humana e raramente os meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Olha o sofrimento que o nosso Vitor trouxe. Esse que é muito bem explicado no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando Leodenir nos fala que a história do mundo não é outra coisa senão o testemunho destes homens, desses indivíduos, homens e mulheres, que através do sofrimento conseguiram dar o seu testemunho de coragem, acreditando de que há uma razão e que a vida continua. Segue esta voz conversando com Emiliano. Quase sempre, Emiliano, é necessário que os homens percam tudo a fim de me acharem dentro de si mesmos. Tenho, Emiliano, um santuário em cada coração na terra, mas os homens enchem este santuário, este templo divino, de detritos e muitas vezes levantam as muralhas da incompreensão entre o seu trabalho e a minha sublime influência. E aí, Emiliano, nessas circunstâncias, eles não me encontram, me procuram em vão. Emiliano estava ali inebriado. Ele não ouvia aquela voz, aquela conversa, aquela coisa íntima. Esta voz que ela não se manifesta como nós aqui estamos conversando. Era uma poderosa vibração que se processava, que se dava dentro do seu coração e ao mesmo tempo reverberava na sua mente. E a voz segue falando, como diz Humberto de Campos. Volta, Emiliano, aos esforços diários. E não te esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos tempos. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. A morte não existe. Não dê cabo de tua vida, Emiliano. Não analises nunca sem amar. Lembra-te, Emiliano, de que quando criticares o teu irmão, a situação em que está vivendo, também vai estar criticando a mim mesmo, pois ainda não terminei a minha obra na terra, Emiliano. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre, confia, acredita, porque a dor é uma bênção que Deus envia. Aqueles que se predispõem e têm coragem de enfrentar todas as situações enquanto estão na terra,
mostrando a sua força, a sua fibra. Confia, por mais difíceis sejam as situações, os percalços, os obstáculos, confia. E em qualquer posto de trabalho honesto, Emiliano, no silêncio da prece, da meditação, vais poder ouvir a minha voz, mas desde que a procures dentro do teu coração. A mensagem é belíssima neste capítulo. E ela segue, nos trazendo que a esperança, quando nós passamos a prestar atenção nas questões relacionadas ao Espiritismo, esta doutrina que nos resgata todos os dias destas situações que nos constrangem, e vamos perceber na pergunta 799 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que pode o Espiritismo ajudar para o progresso da humanidade? Os Espíritos falam destruindo o materialismo, porque aí a humanidade vai perceber onde estão os seus verdadeiros interesses e perceber que o destino é luminoso. Eu estou dando uma modificada na resposta, mas vocês vão escutar e vão ler de novo. Aos poucos nós vamos percebendo que não há escapatória. A nossa destinação é luminífera, é luminosa, mas é preciso que nós tenhamos a coragem, e não como Rafael perguntando, escrevendo, se eu descobrir que contaminei alguns dos meus familiares, eu vou dar cabo da minha vida? De maneira alguma. Soframos as intempéries e aceitemos uma entrevista com Deus, como Emmanuel nos traz no livro Material de Construção, através da psicografia do nosso Chico, para que a gente possa dar o testemunho de coragem e de exemplo a tantos que nos observam. Emiliano, então, depois desta conversa, desta crônica, sentiu as lágrimas, que agora eram de júbilo e de reconhecimento. Ele conhecia, vai dizer Humberto de Campos, ele conhecia de longos anos o Salvador, mestre de Nazaré, mas só agora encontrava este mesmo Cristo na manjedoura do seu próprio coração. Quantos de nós já talvez não escutamos a respeito destas falas, destas letras sagradas, seja através no Novo Testamento, ou quiçá talvez nas questões relacionadas ao Consolador Prometido? Quantos de nós fomos despertados de alguma forma e voluntariamente rechaçamos estas ideias para, mais uma vez, mergulharmos na carne e percebermos que há esperança. Há trabalho a ser feito, sem dúvida. E no livro Pronto Socorro, no capítulo 30, o nosso Emmanuel nos traz uma informaçãozinha que eu vou ler porque não guardo de memória. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti. Porque aqueles que se mata leva muitos junto com ele. Talvez não fisicamente, mas psicologicamente. Nós não temos ideia dos amores que nos observam. E quando nós tiramos a nossa vida, como fica uma mãe, como fica um pai, como fica um esposo, uma esposa, como fica um primo, uma irmã, um amigo, percebendo que o seu amor, o seu querido, a sua querida,
deu cabo da sua vida. Repensemos o nosso Rafael. Sem dúvida, os próximos capítulos vão trazer alguns desdobramentos, algumas situações, e a gente vai perceber na beleza desta obra, as tramas do destino que nos convidam mais uma vez às situações de reflexão e de consciência, vivendo conscientemente, para que o amor possa, aos poucos, se enraizar dentro de cada um de nós. Muita paz a todos. Inspiradíssimo, Marcelo, também. Muito tocante a história que você nos traz, nos emociona, nos envolve. Parece que nós nos teletransportamos ao momento narrado e conseguimos visualizar Jesus também nos pedindo para que entreguemos a Ele as nossas dores, os nossos sofrimentos. E nessa passagem eu também lembrei do episódio do Evangelho onde Jesus cura o paralítico do poço, né, onde ele fala assim, você está tão cansado de sofrer, foi tão dura a sua vida até agora, não foi? Então, assim, a compaixão e a misericórdia de Jesus a todo momento, que nunca negou a nenhum pedido, nenhuma solicitação, não é a nossa solicitação que ele vai negar. E quando vocês nos trazem tão bem, né, a gente vê ali pelos agradecimentos daqueles que nos acompanham, que a mensagem realmente nos tocou profundamente. Quando vocês citam, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, eu fiquei pensando, se são eleitos, porque nos candidatamos. Então, nós nos candidatamos ao serviço do Senhor, a estarmos na vinha do Senhor, trabalhando, operando. E se agora estamos sofrendo ou estamos passando pela dor, é porque já fomos eleitos, né? Então, já é algo para que nós também possamos ficar alegres, otimistas. Meus irmãos, muito obrigada mais uma vez. Agradecemos também a todos aqueles que nos acompanham semanalmente. E desde já convidamos a todos para estarmos novamente aqui reunidos no próximo estudo do capítulo 7. Até lá e muita paz!